Estamos começando mais um episódio de Metanoia, gente. Hoje a gente foi sintonizado. Hoje foi ao mesmo tempo e no tom. Você tá vendo que maravilha? Hoje foi alinhadinho, na presença ilustre hoje da nossa querida amiga, parceira, Andréia Santos. Eu sei que essa é uma entrada clássica, mas Andréia, muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Hoje o Metanoia está num momento até diferente, né? A gente sempre grava de manhãzinha. 7 horas da noite. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. E aí a Andréia falou assim, Renan, seguinte, vamos dar uma analisada nesse horário. Vamos repensar. Não foi isso, André? Sim, com toda certeza. É assim, cara, tudo bem, né? Mas o tempinho de preparo, muitas vezes, no nome da mulher é um pouquinho diferente, né, João? O nosso é assim, acordar, tomar uma ducha, um copo de café puro, às vezes nem comer nada, pegar a estrada e vir. E dar aquele tapa, né? Pode ver que hoje... Eu nem pentei o cabelo, cara. Meu cabelo tá grande. O que eu tô fazendo? Tô de boneco. Prático, você tá vendo? Ela falou assim, Renan, não é bem assim que as coisas acontecem, né, meu amigo? Vamos dar uma retrabalhada nisso, a gente já aderiu. Certo? Ótimo! Então, e a gente já viu também que a resolução na câmera fica melhor de noite, né? Você tá vendo, cara? Metanoia em ação. Então a gente, agora hoje estamos gravando aí à noite, certo? À noite e não pode faltar os detalhes, né? Exatamente, o João, André, é o cara dos detalhes, né? E ele literalmente, ele não esquece uma vez. Quais são os detalhes, João? Os detalhes são o seguinte: se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, como sempre. E hoje tem um recado especial. Opa! Na verdade, tem outros detalhes aí. Outros detalhes aí. Muito obrigado, Thaís. Perfeito. Pelo apoio de sempre. Muito obrigado ao nosso amigo Wesley. Mestres, faz toda a identidade Thaís visual. é a nossa mestre aqui. Com certeza. E hoje... Das tecnologias. Nossa, quebra tudo. Quebra tudo no sentido bom. E tem um detalhe importantíssimo, cara. A gente está inaugurando nossa série especial pro mês das mulheres. Créditos para o meu amor Noemi, que deu a ideia para mim de convidarmos apenas mulheres para esse mês especial que elas merecem. Tá vendo? Em breve nós teremos aqui as amadas. Olha! Porque a gente está aquecendo para receber as amadas aqui no podcast. Haja metanoia! Haja metanoia! Que maravilha! Meu amor, te amo só para registrar, para ficar registrado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Eu não edito, que fique bem claro. Exato. E é porque a ideia, né, é sempre a gente conversar de uma forma bem descontraída, né, André aí que também posso falar que tem uma comunicação sempre muito boa, né, André? Então a ideia é a gente sempre fazer um bate-papo descontraído, algo bem leve. O João fez os agradecimentos, certo, João? Com certeza. Os detalhes. Mas a ideia é essa. Aqui a essência realmente do Metanoia é a gente falar de vida, vou colocar dessa forma, né? Ou seja, das transformações que literalmente fizeram que aqui a gente desse, sabe aquele cavalinho de pau? Aquele 360 na nossa vida. E a gente começa a pensar e vem tantas na cabeça da gente. Nossa Senhora, nem falha. É um negócio de, literalmente é um negócio de doido, né? A gente faz só maneira de falar, mas é algo que, quando a gente para pensar no cavalinho de pau que a gente dá na nossa vida, mediante algumas situações, percepções, eis que vem a transformação, literalmente aí a mudança de onde nós estamos depositando o nosso pensamento, lugares, conhecimento e por aí vai. Mas André, só vou dizer uma coisa com você antes. Você está vindo aqui nesse momento do Metanoia, e a gente fala de muitas vezes vários personagens, mas hoje eu vou dar uma ênfase para esse meu amigo João, que veio com a camiseta hoje, fazendo referência ao Batman. João, o que você tem a dizer sobre hoje a sua camiseta? Cara, já que a gente fala tanto dele aqui, nada mais justo do que vir com a camiseta do Batman, né? Ele me ligou no final de semana e falou, cara, vou assistir o Batman. Vou assistir o Batman, cara. A gente conversou tanto no último Metanoia que vou ter que assistir de novo, certo? Acabei não assistindo nada, mas
Pra esse final de semana tá programado pra assistir. Você Pode também, ficar a tranquilo. gente também dá dicas de filmes e de livros aqui. Isso é muito bom. Inclusive assistam Batman. Todos se quiserem. Fazendo propaganda pro Batman. Exato. Então o Batman tá tudo bem, a gente fazer a propaganda, tá tudo certo. os Como é que filmes- chama agora o ator? Robert Pattinson? Me pague. Eu Pix. faço propaganda. Manda o sua. Pix. Você tá vendo? Esse jogo. Falando nisso, que metanoia, né? O cara foi de Crepúsculo pra Batman. Olha! Uma bela transformação. Diria que bela. Literalmente, né? Uma bela transformação. E pensa em lugares, pessoas e conhecimentos diferentes, na verdade. De vampiro pra morcego, pô. Exatamente. Tá na família. Mas hoje eu prometo que a gente não vai abrir tanto o Batman assim, porque senão daqui a pouco a gente tá falando só do Batman, né? Tem outros. Podcast do Batman. Vai virar DC Podcast. Exatamente, cara, a gente tem que fazer um híbrido. Mas André, de novo, foi um prazerzaço ter você aqui. Fez boa viagem, foi tudo tranquilo no trânsito pra cá. Foi tranquilo, tava tranquila a estrada. Sossegado. Sim, tava bem tranquila. Que Graças bom. a Deus. É pertinho, mas a gente sempre tem um momento de trânsito aí. Tá tranquila, tá sossegada. Tô super à vontade, Que me bom. sentindo em casa. Que bom, até falando. Que ótimo. Falando um pouquinho, né? Tem de novo o prazer de falar, a gente tem essa relação de mentoria muito bacana, né? E é até legal, André, você falar, até para todo mundo entender um pouquinho, falar um pouquinho de você antes de falar da sua metanoia, tudo bem? Tudo bem, bora lá, né? E aí, mas fale um pouquinho da Andréia, Andréia pessoa, Andréia profissional, que eu acho que é um momento importante, né, João? Ah, um momento importantíssimo, né? Sim, porque senão a gente vai falar do Batman já de novo. Não quero falar dele hoje, não. Tá bom, então tá Deixa eu certo. só- O Batman já teve o momento dele. Embora ele atue só à noite, né? Hoje a gente tá atuando de modo diferente, tá de noite. Tá certo, tá tudo bem. Andréia, conte um pouquinho, literalmente para nós, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da Andréia. É algo extremamente importante. Bom, vamos lá. É sempre engraçado, né, falar da gente. É diferente, né? Você falar de você. Tantas pessoas às vezes vêm falar quem é você, como você é, e a gente fica, nossa, eu sou essa pessoa aí, né? É interessante isso. Bom, Olha, eu querendo já fazer um momento de interrupção, mas é algo que muitas vezes é estrutural. Nós, como seres humanos, até pode ver que até no exercício de algo que recomendo a não fazer, porque não temos essa capacidade de julgamento, né? Isso a gente, né? Foge das nossas habilidades humanas julgar, e a gente gosta de fazer um pouco disso. Estruturalmente dizendo, a gente tem um comportamento para falar dos outros. Tanto coisas boas, quanto coisas não tão boas assim. Quando a gente joga um pouquinho pra gente, para falar um pouquinho de mim, já é algo que tá no estrutural, é normal. sim, é comum, né? Mas depois também que a gente vai, né, fazendo essa percepção, vai ficando um pouquinho mais fácil, vai ficando um pouquinho mais tranquilo, né? Sim, é sempre importante quem somos nós, né? Exato. E assim, eu sou a Andréia Santos. Hoje, com toda a consciência e clareza, filha de Deus, Amém. amada, cuidada por Ele, cristã. Sou gestora de um salão de beleza profissional, atuo na área. Me especializei em penteados, em dividir uma experiência muito única com as noivas, uma grande Legal. paixão. E estou aí num processo, né, de metanoia, já solta num gatilhozinho aí, para a área de mentoria também. Opa! E tá sendo Já muito vamos especial. arrasta pra cima. Você ouviu só? Já arrasta pra cima. Na Al-Qaeda, Arrasta pra já cima. mandou arrasta pra cima. Arrasta ó. pra cima. ó, Em ó. breve vai. Mentoria. Em breve vai, já acompanha lá. Santos, tá vendo? Segue lá. Ok, perfeito. Maravilha. Sou filha de uma manicure Legal. e de um motorista de caminhão. Meus pais me deram uma base de caráter, de princípios muito importante. Minha mãe trabalha comigo, minha mãe é manicure há mais de 40 anos. E hoje trabalhamos juntas, é uma honra ter ela do meu lado. Massa. E me ensinou o que é disciplina, me ensinou muito sobre uma verdadeira entrega por inteiro, entregar o seu melhor ali. Meu pai, um cara que eu falo, eu nunca vi meu pai tirar férias na vida. Um cara sempre muito assim, comprometido. Para mim, acho que é o que me refere ele, né? Hoje estou solteira no momento, mas desejo ter a minha sagrada família. Amém. Né? Isso está nas mãos de Deus. Maravilha. No meu espaço lá tem um estúdio em Bragança Paulista. Sim. Né? Atendemos as noivas, atendo o dia a dia também. Trabalho lá com a minha mãe, com a Ana, que trabalha com a gente na área de cabelo, e com a Flávia, uma grande parceira, que foi aí também uma pessoa que participou de muitas das transformações da minha vida. E acho que é isso, um pouquinho. Já vou pegar o primeiro gancho, tudo bem? É que até em outras conversas, né,
e da maneira que, principalmente quando ela vai falando um pouquinho da história, um pouquinho do negócio em si, eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção desde quando a gente iniciou esse estreitamento profissional foi aí não é atender, é acolher. Não é isso? Não tem um acolhimento, né? Então você vê que, tipo, talvez, não sei, agora eu vou talvez fazer algumas perguntas nesse sentido, né, João? Talvez você acredite que esse seja, acho, o grande diferencial do seu estúdio hoje, esse atendimento, mas mais de acolher, porque você deve receber, literalmente, né, tipo, pessoas com diversos momentos emocionais na vida, certo? Ainda mais que é conectado com, eu vou falar, né, o segmento da beleza, né, que é um segmento que as pessoas buscam por inúmeros motivos, razões, fundamentações. Estou errado, estou viajando um pouquinho naquilo que eu estou falando? Não, é isso mesmo. E assim, eu falo, Deus é muito maravilhoso, perfeito, cuidadoso, né, nos detalhes, como nós estávamos falando. E eu tinha um espaço no centro da cidade, um espaço grande, com 8 salas. Em 2019, eu tomei a decisão de uma mudança. E eu pedi o direcionamento e Deus me abençoou com essa sala. E para essa sala fui eu, a Flávia e minha mãe. Porque para mim algo que estava perdido. Eu precisava voltar ali para a essência do que eu queria entregar de diferente, né? O que eu queria entregar de realmente desse acolhimento. Sim. Então nós fomos para um estúdio e conseguimos fazer isso. E eu inaugurei dia 11 de março de 2020 e veio a pandemia. Estourou 10 dias depois. Né? 2020 mesmo, né? Foi Estourou. Um momento desafiador, né? Ainda mais no segmento, né, cara? Foi ali onde eu também virei, cara. Cara, e depois eu já vou aproveitar e falei onde eu virei também, mas vamos lá, vamos continuar no fluxo. Ok? Né, então, e nesse momento, quando nós pudemos reabrir, depois de 4 meses fechado, porque né, nós ficamos ali 4 meses fechado, tive que me reinventar em todo esse processo. E uma das coisas que eu consegui vender muito foi trazer o atendimento VIP, o atendimento personalizado. Então, foi cada dia sendo moldado, mais enraizado isso ali dentro. Então, porque as pessoas não queriam para lugares grandes, onde tinha um monte de gente, elas queriam para um lugar reservado. Então, foi uma bênção nesse sentido. Então, era algo que eu já queria, né? Quando mudei, né, trouxe um cafezinho expresso, algo diferente que no centro da cidade eu não conseguia trazer. E eu falo, eu amo quando eu vou atender uma cliente, sentar e bater um papo com ela. Eu tenho clientes que falam assim, eu trouxe meu computador para trabalhar. Ela sai, ela fala, não consegui trabalhar. Porque a gente sentou e bateu um papo e realmente foi isso que você falou, tem muitos momentos, né? As clientes, elas chegam passando diversas. E eu sempre digo, hoje mesmo eu estava gravando alguns vídeos e uma coisa que, na hora que eu estava gravando sobre um curso, me veio muito, tipo, gente, eu preciso falar sobre relacionamento. Perfeito. Porque não tem como você prestar serviço, não tem como você servir se você não falar de relacionamento. Se você não tiver a consciência da importância da construção de estabelecer vínculos através disso que nós falamos que é relacionamento. Eu abri a frase, mas faz sentido? Da Total. E é o que eu falo, a pessoa não é apenas mais uma. Ela tem uma história. Exatamente. Uma das coisas que nós temos no estúdio, que eu acho um pouco absurdo e falam que é um diferencial, mas é atender no horário. Sim. E eu falo, gente, como isso é um diferencial? E porque infelizmente as pessoas estão acostumadas que as pessoas atrasam. E nós fazemos isso, eu falo, gente, isso é respeito com o outro, com a agenda do outro, com tudo, com aquele momento. Porque às vezes a mãe está indo um pouco antes de buscar o filho para a escola, ou no trabalho, está no intervalo. Então, esse acolhimento, esse quem é você, né? Não é só mais uma. Sempre tem alguém por trás, né? É um ser humano. E aí, eu confesso que já vai rolando tanta coisa na minha mente quando eu vou escutando, assim, né? E é que minha mente funciona né, em caixinhas, vou colocar dessa forma. Aí abre uma caixinha, abre outra. E aí, o quanto... parece uma coisa muito simples, né? O atender muitas vezes no horário, né? O respeitar muitas vezes um horário. Eu já tive que usar a palavra respeitar muito rápido. Né? Eu sei que a gente muitas vezes tem até... Vou colocar, né, em determinadas culturas, se você até fala, vamos tomar um café? Sim. Que horas, quando e para quê? Né? Em algumas outras culturas. E a gente vê de novo algo muito estrutural, onde tem aquela questão do horário, né? Então você marca um determinado horário, muitas vezes é normal dar uma atrasadinha, né? É normal, eu falo, gente... Uma vez eu escutei uma pessoa médica falar assim, eu me atraso porque o médico atrasar é charme.
Ele vai no charme, ele desrespeita. Mas olha que interessante, cara. E agora pegando esse gancho, e vamos olhar, lógico, né, gente? A gente está colocando o nosso ponto de vista aqui. Sim. E vamos colocar isso para o estabelecimento de vínculos, né? É interessante como muitas vezes aquela pessoa que fala, são 10, 15 minutos de atraso, mas quando ela tem que esperar, ela não gosta. Ela se incomoda. Não, mas tem que me esperar. Mas quando está na vez dela, para ela aquilo vira incômodo. Então, é mais um exemplo de coisas que são comuns e coisas que são normais. Como assim, né? E o quanto hoje também, por exemplo, assim, coisas que teoricamente seriam obrigações a gente cumprir, vira diferencial. Você vê que, tipo, o que é basilar, e agora a gente abre outras assim, caixas, cara, né? É o respeito, pontualidade, até mesmo, porque não, algumas coisas relacionadas a caráter, que seriam o básico para você viver bem dentro de uma sociedade. Princípio ético. Até uma definição bem simples de ética, né? Isso, o que seria obrigado, o que seria a base, virou absurdo você cumprir. Princípios éticos, básico, aquilo que é bom para todos, não aquilo que é bom somente para mim. Se Okay? colocar no lugar do outro, né? Esse exercício do se colocar no lugar do outro, a questão de simplesmente respeitar o horário. Gente, quando a gente abre um pouquinho essa caixinha, e eu vou revisitar o comum e o normal. Comum é atrasar, né? Comum é, como a gente já falou até algumas vezes aqui, a gente está num ambiente, por exemplo, familiar, tomando um café da manhã em família, cada um no seu celular. Então isso é comum, ou seja, as pessoas não estão ali naquele determinado momento. Comum é eu não me colocar ou não fazer exercício de estabelecer literalmente uma visão pelo olhar do outro. Então tudo isso é comum, né? Olha quantas coisas basilares nós estamos perdendo porque tem tantas coisas ficando comuns. Será que a gente não pode voltar um pouquinho para aquilo que é normal, né? O que é normal? O normal é estabelecer um vínculo de respeito. Sim. O normal é estabelecer uma comunicação, é estar onde você realmente está. Mas você vê que tudo que acontece hoje em dia, né, e a gente vem com, vou colocar aí como, desde da transformação digital, esse livre acesso à informação e desinformação, vou colocar dessa forma, o quanto isso hoje é presente na nossa vida e vai fazendo com que coisas que são extremamente importantes para estabelecer um vínculo, para ter um relacionamento, que foi essa palavra, né? Para ter um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Por isso que quando ela trouxe, né, sobre o atendimento, né, e esse atendimento de acolhimento, cara, quais são os diferenciais? A escuta. Teve uma frase ainda que eu lembro que a Andréia comentou comigo que eu achei genial. Falou assim, cara, dependendo da situação, quando a cliente chega até mim, eu pergunto para ela, por que você quer fazer essa mudança radical? E às vezes o atendimento no salão acaba virando uma terapia, né, André? Com toda certeza, muitas das vezes. Essa frase, né, que eu pergunto, porque assim, normalmente se uma mulher senta na minha cadeira e ela tá passando por algo pessoal e ela senta assim, eu quero mudar radicalmente, tem que ser analisado por quê? Porque provavelmente ela está passando por uma transição. Ela está passando por algo ali que ela quer mostrar para o mundo, algo que ela está bem. E se ela está bem, legal, ela vai sair feliz. Mas se ela está passando por um momento ela só quer mostrar para o mundo, normalmente ela não vai sair feliz. Gente, e assim, eu vou jogar para mim, né? Momento de vulnerabilidade. Quantas vezes nós não quisemos, né? Até daquela mudança radical, para que daquela forma a gente aparecesse para o mundo de maneira diferente, né? Mostrar que tá bem, mostrar toda aquela máscara, né? Que tipo, aquele castelo sobre areia, como eu gosto de dizer. É até pra trabalhar as roupas que a gente usa. Eu por muito tempo precisei usar roupa social pra... Por que, Joãozinho? Qual que era o seu mercado, Joãozinho? Eu trabalhei no mercado financeiro. Ah, sim. Só que eu assim, conhecia, desculpa, mas é que eu conheci o Joãozinho no mercado financeiro e a gente tem um relacionamento muito bom, né? Tivemos aí um processo educacional, bastante coisa. Renan foi meu professor e meu orientador de TCC na faculdade. Hoje somos grandes amigos, vamos colocar dessa forma, né? Bons relacionamentos. Bons relacionamentos. E eu conheci o Joãozinho, né? O papai profissional numa estica e ver ele, por isso que eu fiz uma pausa, desculpa, gente, mas ver ele hoje
hoje. À de vontade. calça jeans. Camiseta do Batman. Cara, venceu. Ele venceu. E assim, Brincadeira. gente, tipo, eu tinha que trabalhar de roupa social, com a manga até aqui, porque, assim, no ambiente onde já se viu você mostrar para um cliente, investidor mais velho, que você é cheio de tatuagem no braço. E a minha personalidade é a personalidade cheia de tatuagem no braço. Eu toco guitarra, eu curto rock and roll. Não parece, mas... Não parece, mas Não assim, parece. o espírito é de metaleiro. Mas eu não podia transparecer isso em momento nenhum. Mas olha que interessante. Nós entendemos que a título de cultura organizacional, nós temos o dress code, né? Nós entendemos que a nível estrutural / social tem a maneira, muitas vezes, que eu me encaixo, ok? Sim. E o ponto que a gente está colocando aqui é o quando nós não nos sentimos, né, parte de nada, que aí vem essas mudanças radicais, Sim. que foi o que me chamou muita atenção. Quando a Andréia falou essa frase para mim, eu falei, caramba, cara, é um exemplo prático dos valores na frente das ações. Porque, imagina, o cliente chega no estúdio dela, querendo fazer uma transformação radical, e a primeira coisa que ela pergunta é, tudo bem, mas me fala o porquê realmente que você quer fazer isso, porque senão eu mesmo não vou atender, Sim. porque talvez não seja esse o caminho. Sim. Cara, Sim. se você pensar no normal, tá? Por isso que é uma coisa que graças a Deus me dá a oportunidade de literalmente de se conectar com gente boa, né? Então, numa situação normal, né, no princípio da monetização, senta aí. O que você quer? Me mostra a foto. Fechou. Deixa comigo. E se possível, coloca ainda mais serviços. Coisas, sim. Porque a pessoa já está vulnerável, certo? Sim. Ela já está recebendo, ela quer a transformação. Eu falo que ali naquele momento ela tá tipo, página em branco se possível, é hora de se rabiscar. Mas eu tô ganhando tatuagem justamente por isso. Porque o tatuador com que eu faço as minhas tatuagens, eu mando a foto pra ele e ele fala, ô João, por que você quer fazer? Você quer mandar um abraço pra ele? Não, faz muito tempo que eu não faço Tá ok, tatuagem. então, brincadeira. Já pode marcar a próxima. A última que eu fiz foi 2016. É, faz um tempo. Faz um Foi tempinho. 2016 ou 18, eu não lembro. Mas ele fala assim, é porque tem alguns desenhos que eu prefiro não fazer. Tipo... Ok. Tem os caras que gostam de desenhar um palhaço. Ok. Entendeu? Ok. Então tudo bem. Mas eu tenho um grande exemplo de uma cliente que virou minha amiga com isso. Olha que legal. Ela sentou na minha cadeira e ela pegou e falou, eu tô a fim de fazer, colocar mega hair. Eu parei, eu olhei, uma moça linda, maravilhosa. Eu falei, ela é linda por dentro e por fora, mas agora eu olhei, eu falei, mas por que você quer fazer isso? O que tá acontecendo? Ela começou a chorar, ela desabou a chorar na minha cadeira. Eu falei, eita, o que eu fiz? Ela parou, respirou fundo e ela falou, obrigado e tal. Terminamos o atendimento, a hora de sair ela veio, me deu um abraço e me agradeceu. Passou uma semana, 2 semanas, ela voltou e a gente estava conversando e ela falou, estava me separando. Eu queria mostrar que eu estava bem. Ela falou, obrigado. E hoje ela tá, com o cabelo dela, ela poderia... É o que eu falo, você pode colocar, você pode fazer uma mudança, mas desde que seja com as decisões corretas. Com certeza. Eu já tive cliente que quer, eu quero cortar o cabelo, cortou o cabelo. Semana seguinte eu quero cortar mais, eu não tô bem. Na outra semana, eu falei, peraí, por que você quer cortar o cabelo? O que tá acontecendo? O que é seu cabelo? Daí a pessoa me relata várias vezes a mesma insatisfação. De várias fases. Eu falei, o que está acontecendo? Você acabou de passar por um processo de uma cirurgia. Por que está acontecendo? O que você está querendo demonstrar com esse cabelo? Então eu falo, o cabelo ele é a moldura do rosto de uma mulher. O homem muitas vezes é a barba. É a barba? Opa, é o clássico. Então assim, é o clássico. Então a mulher muitas vezes é o cabelo, o homem às vezes é a barba. Então cada um tem uma forma de comunicar algo. Vou mergulhar um pouquinho, se me permite, vou jogar algumas perguntas na mesa. Então, quando a gente fala, né, será que cada vez mais, dentro dessa insatisfação do ser humano, vou colocar dessa forma, de nunca a gente estar satisfeito, do sempre a gente querer mais o capital,
sempre a gente querer mais o belo corpo, sempre a gente querer mais essas conexões, a matéria e coisas. Entra no que eu falei no episódio passado, não dá pra servir a dois senhores, cara. Opa, aí você já mandou uma rasta pra cima, quer falar um pouco mais sobre isso? Não dá, né? Não dá, porque, por exemplo, assim, eu não sou, pelo amor de Deus, não sou contra a gente ser vaidoso, a gente se cuidar, Ninguém da tá saúde. ninguém tá falando por sobre favor. não ter dinheiro, Isso. ninguém tá falando Sim. sobre não ter vaidade. Nós estamos falando sobre 2 pontos. Só que é a energia que você vai depositar naquilo. Uhum. Por exemplo, eu vou ser feliz se eu rapar a cabeça. Eu vou ser feliz se eu fizer mais uma tatuagem no meu braço. Eu vou ser feliz se amanhã ou depois eu emagrecer 1 quilo. Não. A minha felicidade não pode depender do meu externo. Vê se faz sentido, tá? Nós temos hoje, gente, de novo, eu adoro a tecnologia, sou um amante disso, não estou falando sobre isso, mas hoje nós temos um bombardeio de informações que fazem com que nós, seres humanos, a gente tenha esse gatilho da insatisfação muito rápido, não é? Mas é porque essas informações que são passadas em tais redes são informações de um mundo perfeito. E não existe. Eu vou só revisitar uma situação. Não existe, cara. É só uma técnica que eu já presenciei em alguns negócios, até quando o pessoal tá tirando aquelas fotos de comida, coisas do gênero, né? E aí, uma vez eu lembro que o pessoal tava tirando uma foto e o pessoal tava colocando gelo, tal. E era gelo artificial, né? E eu falei assim, caramba, cara, olha que interessante. Como nós compramos, logicamente tem um porquê de ser feita aquela situação, mas a reflexão ou a meditação que eu queria colocar aqui, o quanto deste mundo, né? Ou seja, o quanto dessa não verdade a gente está introduzindo no nosso pensamento, eu vou colocar dessa forma, que faz com que a gente enxergue aquilo como uma verdade. Aí entra, não dá para servir para 2 senhores, certo? Então, perguntas na mesa, será que cada vez mais exemplos como essa cliente realmente, exemplos de amigos que nós temos próximos, exemplos que nós já tivemos na nossa vida, será que não está conectado com esse aumento de uma insatisfação conosco? Então, ou seja, a gente falou de relacionamento, né? Foi uma palavra central, aí já veio relacionamento, serviu de novo para mim. Então, será que cada vez está ficando mais difícil da gente melhorar o nosso relacionamento com nós mesmos? Se a gente muitas vezes não para pensar em tudo isso que está acontecendo, se a gente muitas vezes não para falar, cara, onde eu estou depositando, desculpa, o meu pensamento? Eu sei que não é o meu papel contar hoje isso da Andréia, mas no último mês eu passei por uma metanoia muito relacionada a isso. Metanoias da vida de João. Qual que foi? Cara, eu tava reclamando muito. Reclamando. Eu isso, eu aquilo, eu não consigo, eu não faço. Ó céu, ó lua. Lembrei do pica-pau agora, acho que era pica-pau isso. Desculpa, que eu lembrei do pica-pau ainda arrastado. Eu não lembro do personagem. Em algum momento a Thaís vai lembrar do personagem, né, Thaís? É aquilo tipo assim, se chove tá ruim, se faz calor tá ruim, se faz frio tá ruim, se... Frase que eu gosto de dizer. Você ora pra chover e você não quer se molhar, alguma coisa tá de errado. Exatamente. Fato. Aí eu parei e pensei, falei, cara, o problema não é o que tá ao redor. O desafio não é o que tá ao meu redor, o desafio sou eu. E se eu fizer um exercício e parar de reclamar da vida? Então. Mas aí, eu te garanto que melhorou 90%. Mas esse é o ponto. Veja se faz sentido para vocês. Porque nós, como seres humanos, por mais que a gente tenha clareza, né, que Deus proverá, né, por nós acreditarmos fielmente, nós vamos ter as nossas oscilações. Vamos ter. Mas eu acredito que as metanoias, o nosso cavalinho de pau, como eu gosto de dizer, né, essa transformação, é onde a gente vai depositar o nosso pensamento para mudar, para sair dessa posição.
para sair dessas, vamos falar assim, né, desse momento de desconforto. Essa para mim, essa semana eu tive alguns momentos que o cara me senti, sabe, né, aquele momento que você fala, cara, sabe a frase popular, né, tô badzinho, tô no farol baixo, logo de manhãzinha eu falei, não, volta, onde eu vou depositar meu pensamento? Eu particularmente eu deposito meu pensamento em Deus. E é dali que eu começo realmente meu movimento sempre. Porque a gente vai ter essas oscilações. Ou seja, tem coisa que dá em gente. Sim. Todo santo dia. Mas, desculpa, pode falar. Eu me empolgo. Não, que é um assunto muito bom de se falar, né? Dessa metanoia e tudo mais. Bom, eu vou falar... eu vou introduzir um pouquinho da minha história com um pouquinho do dia a dia. O que eu percebo, né? Essa questão da insatisfação... é algo que eu vivi por muito tempo na minha vida. Nada era o suficiente. Nada. Eu ficava. Eu lembro que eu fiz um curso e o professor do curso ele chegou, Andréia, nada é suficiente para você. Você vai poder ter todo o dinheiro do mundo, o melhor marido do mundo e não vai estar bom. E aquilo ficou. E isso faz anos já, antes da pandemia. E muitas coisas vieram acontecendo nesse período. E um ápice de transformação na minha vida foi quando eu encontrei verdadeiramente a Jesus. Amém. E realmente comecei a me debruçar nas escrituras e ter meu momento com Deus, ter o meu momento de devocional, comecei a me relacionar. Relacionamento, é isso que Deus quer da gente, Ele quer se relacionar com o Filho. E eu comecei, e isso vem vários processos, porque, né, relacionamento, mudança, transformação, a metanoia, ela não é simplesmente linda, cheia de florzinhas. É uma escolha, né? É uma escolha. Maravilhosa, mas olha... E o ano passado, em outubro do ano passado, eu tive, né, um momento mais profundo, ganhei um livro da pastora, assim, numa conversa de almoço da nossa ceia, e o livro, ela falou assim, olha, leia o primeiro capítulo, se fizer sentido, continua, se não fizer, não continua. Eu li o primeiro capítulo e chorei, feito uma criança. Falei, tá bom. Lembra do livro? Qual que foi? Os Caminhos Espirituais da Realiza. Tá vendo? Mais uma dica by Andréia. By Andréia. Ok? Pode repetir a dica by Andréia, por gentileza? Os Caminhos Espirituais da Realiza. Maravilha, isso é metanoia. Continua. E esse livro me levou para um lugar que eu tomei total decisão de deixar ir pro profundo. Falei, Deus, já que é para ir pro profundo, o Senhor vai. Então, assim, desde outubro, ele vem me virando de ponta cabeça. E nesse processo... teve duas transformações extremamente fortes, que foi a cura da paternidade, de você conhecer Deus como pai, isso, você entender, você acessar esse lugar, né? Porque você precisa acessar, porque ele está aqui dentro, a gente sabe, somos filhas. Então, acessar esse lugar de filha, isso é uma metanoia extremamente recente. Oh, que maravilha! E a identidade, que está ligada, né? Identidade, paternidade, você saber quem você é. Sim. E você saber quem você é em Deus, pra mim, foi aonde transformou completamente esse lugar de insatisfação. E agora trazendo um pouco pro âmbito profissional ali das mulheres, né, que é o público, ainda mais nós estamos aqui falando do mês das mulheres, eu percebo muita insatisfação realmente com a beleza, com a autoestima. Muita. Eu tive também essa fase na minha vida, mas hoje foi como eu falei, eu curei isso, né? Deus curou, não fui eu, porque eu curei nada, mas ele, porque eu acessei esse lugar de identidade, de paternidade. Conexão rápida, valores, propósito que nós temos teórico e propósito que Deus tem para nós, começando a entrar em metanoia da Andréia. Maravilhoso, isso tem sido incrível. E daí nesse dia a dia a gente acaba, né, vivenciando com muitas mulheres insatisfeitas. Eu atendo mulheres lindas que a hora de você fazer uma foto, tipo, posso fazer uma foto do cabelo, da maquiagem, das produções? Ela nunca fica satisfeita, ela nunca tá bonita, ela nunca se sente bonita. Isso me assusta muito, porque eu falo, gente, essa mulher é linda. E eu não tô dizendo de beleza, de falar, nossa, é padrão, porque foi isso que a gente tava falando, é tanta informação, porque a gente fica pegado nesses padrões. Exatamente. E isso é muito ruim, porque você fica achando que tudo... Daí, um outro ponto que, quando vocês foram falando, eu falei, gente, eu preciso tocar nesse assunto, que assim, as pessoas precisam estar ligadas, o quanto as pessoas estão usando filtro. Porque elas querem ser algo desenhado que, tipo, não é aquilo. Então, assim, a autovalorização... Mas eu quero ser virtual. Isso é muito ruim isso, porque artificial. Assim, artificial. Então, vira um padrãozinho de todo mundo ser igual. Eu preciso colocar filtro para me sentir bem. Eu não me sinto bem por quem eu sou. Mas isso, para mim, tem uma raiz muito profunda com a identidade.
Eu lembrei de uma... Foi até uma narrativa do pastor, foi fantástico. Me lembrei agora, então, vou colocar com as minhas palavras, sobre o artificial. Eu lembro que ele começou ainda um culto falando assim, plantas artificiais, né? Temos aquelas plantas lindas e maravilhosas dentro da nossa casa, né? Plantas que não necessitam de cuidados, plantas que não necessitam do sol, plantas que não necessitam do nosso trabalho. E quanto daquilo tem vida? Isso me marcou tanto. Porque quantas coisas que nós temos como um padrão que, se me permite, talvez um pouco uma narrativa um pouco mais forte, ela é morta, ela não tem vida. Certo? Então, quando eu olho para isso, eu revisito, por sinal, não deixo eu esquecer hoje colocar ali na descrição o meu e-book Desconstruindo Padrões Limitantes, gratuito para todo mundo. Mas é que eu só ia fazer uma narrativa. O quanto muitas vezes nós temos inúmeros padrões limitantes que, sem perceber, faz parte do tijolinho ali do muro que a gente vem construindo na nossa vida. Certo? E aquele muro vem virando um muro de falsas verdades, vou colocar dessa forma. Não, quem sou eu para colocar verdade ou não, mas algo realmente sem vida, vou colocar dessa forma. E o quanto é difícil a gente olhar para essa situação, que eu acho que conecta muito com o que a gente está trazendo aqui hoje, e falar assim, agora eu vou colocar um exercício bem da old school, vou lembrar no início lá da minha carreira, né? Pegar a marreta, olhar para aquele muro e falar, quer saber? Eu vou começar a quebrar. E não é fácil essa quebra, né? Não. E as pessoas, tem gente que fala, nossa, você fica, né, sempre procurando evoluir, procura autoconhecimento, você procura, eu falei, gente, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para fazer o nosso melhor, a gente está aqui para nos conhecer e para viver esse propósito, o propósito que Deus tem pra gente. E enquanto a gente não quebra esse mundo, não vamos acessar esse lugar. Mais uma caixinha. Desculpa, mas eu preciso abrir mais uma caixa. Tá vendo que, cara, abri caixas hoje. Você tá fera hoje. Caixas hoje, cara. Eu tava exatamente nessa semana, eu fui fazer, foi ontem, tava fazendo um treinamento numa empresa. Eu tava falando sobre senso de dono, né, empreendedorismo, o pessoal já esperando uma narrativa. E eu fui por um outro caminho. Eu lembro que no final o pessoal falou, cara, eu não imaginei que você ia para esse caminho, né? Mas você falou uma frase, estamos aqui para aprimorar. E eu fiz uma narrativa conectando com o senso de dono, mas trazendo para o senso de dono, começando com você. Total. Então, independente do contexto da empresa onde você está, se você é empreendedor interno, se você é empreendedor externo, mas o que você pode aprimorar nas suas atividades. Tanto que eu ainda brinquei com o pessoal, na dúvida, leva para a vida. Então, só posso ficar no ambiente organizacional. Mas na dúvida, leva para a vida. Lista tudo aquilo que você faz. Listou? Perfeito. Que lembrando, né? Todos nós temos o mesmo tempo, 7 dias na semana, 24 horas por dia, e aí a brincadeira do 365, 364 que eu já falei aqui. Então tempo nós temos por igual. Momento é onde a diferença está aqui. Então, lista tudo o que você faz. E faz o seguinte exercício. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso aprimorar? No que eu posso efetivamente melhorar? Tá vendo? Um excelente senso de dono. Sobre o quê? Talvez um quadradinho da tua vida. Então, pode falar, fica à vontade. Não, isso é algo que nós já conversamos, Sim. né? E eu falo exatamente isso. Eu falo, nós temos, né? Eu tive uma experiência de ir trabalhar num grande salão em São Paulo. E por que eu fui fazer essa experiência? Eu já tinha meu salão montado, eu deixei aqui e eu falo que eu fui fazer uma faculdade nesse período, porque eu queria exatamente viver essa experiência de um salão grande para conhecer, porque na época um corte masculino era R$350. Então você, né, se ele pode cobrar esse valor, o que tem de diferente? E eu fui viver essa experiência. E eu sempre fui uma pessoa de vestir a camisa, né? Então, vestir a camisa era a primeira a chegar, a última a sair praticamente, estava ali, entregue e para fazer todo esse conhecer. E eu sempre, graças a Deus, todos os lugares que eu já trabalhei, eu tenho portas abertas. Por esse senso. Porque é isso, ou você veste como se fosse seu, porque eu falo, tá, hoje,
né? Vamos colocar o exemplo, a Ana tá lá comigo. Hoje eu tô ali. Eu não sei o que Deus tem pra mim. E se Deus amanhã me encaminha pra um outro lugar? A Ana, ela não sobrevive sem a Andréia? Ela precisa ter a carreira dela. Sim. Então, assim, eu falo, se você é um... E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando eu fui fazer um curso em Maringá. Eu tava fazendo curso de penteado numa segunda-feira, salão tranquilo, porque é um salão fechado, eu tava fazendo com uma profissional, tinha uma outra fazendo. E, tá bom, na terça-feira, eu fazendo o curso, daqui a pouco eu comecei a ver uma movimentação de gente, uma moça fazendo maquiagem, a outra fazendo penteado. Eu olhei aquilo e falei, gente, é terça-feira, o que tá acontecendo nesse lugar? Eu perguntei. Eu falei pra profissional, falei, viu, o que tá rolando? Ela falou assim, não, a gente faz produção. Eu falei, pra gente gerar conteúdo, rede social e tal. E esse salão, essas profissionais nem tinham ainda curso online, nada disso. Sim. Fazendo produção ali, várias, maquiadora, penteadista, tudo fazendo, Ainda perguntei como funcionava o esquema do salão, pagamento e tal. Elas pagavam, não só para modelo, mas para o salão, para estar usando o espaço, para estar fazendo. Ali foi quando eu entendi o que é ser um CNPJ dentro de outro CNPJ. Agora ela levantou, vou chutar. Caixinha de novo, pode ser? Eu e minhas caixas. Eu não sei, hoje eu tô com as minhas caixas mais rápido. Uma provocação e uma meditação que eu gosto sempre de trabalhar. A grande diferença entre o trabalho e o emprego. Quando eu olho para o trabalho, eu gosto de conectar que o trabalho é do princípio da física, de gerar energia. Certo? Sim. Gerar um movimento. Só que tem situações que muitas vezes profissionais, de uma forma geral, vão para o emprego. Ou seja, logicamente todos nós temos a nossa necessidade do viés financeiro, ok. Mas se você muitas vezes está buscando uma oportunidade de emprego e esquecendo da importância do trabalho, cuidado, talvez você, quando chega no domingo, que começa ali o fantástico, você começa a sentir aquela angústia de ir ali na segunda-feira. Mas você revisitou a física? Qual que é a fórmula? O esforço gera trabalho. Eita, que maravilha! Aí Esse, meu querido ele, como ex-professor, a riqueza dos detalhes. Aí o Renan, como ex-professor, até fala, nossa senhora, esse menino... Não, meu coração mandou uma palpitada aqui agora. E olha que eu tava no momento falando ali, né? Mas, cara, muito obrigado, João. Sempre rico nos detalhes. Agora o professor ficou feliz, hein? Professor, agora, que maravilha. Fico orgulhoso. Então, se a gente pegar desde a forma... Não me deu 10 no TCC porque você não quis. Agora eu sei que é por isso. Hoje eu sei que é por isso. Nosso querido amado e amigo e pai deste camarada, Maurício Mascarenhas, correto? Correto. A fera, a lenda que está nos escutando, nos vendo nesse exato momento, correto? Correto. Mauricião, eu realmente não dei 10 para esse menino no TCC. Sabe por quê? Porque podia ter sido Porque podia ter sido melhor. Ok? Então por isso estamos aqui conectados, né? E foi brilhante, só vou colocar nesse ponto. Porque o foco a gente sempre vai puxar um pouquinho mais do que você consegue. Com certeza. Voltando aqui para o domingo, para a pessoa que escolhe muitas vezes o emprego, certo? E esquece que o trabalho... O esforço gera trabalho. Perfeito. E o trabalho gera energia. Com certeza. Olha que maravilha. Perfeita energia, calor, né? Momento física. Momento então, física. Conectando aqui, aí você chega no domingo, fazia tempo que eu não exercia o meu papel de engenheiro. Nossa base ainda está lá. E assim, aí a pessoa muitas vezes tem aquela angústia de, sabe, amanhã eu tenho que ir trabalhar. Não. Amanhã você está indo para o emprego, ok? Então você está preocupado na hora que você vai bater o ponto. Você vai chegar na segunda-feira e vai desejar muitas vezes a chegada da sexta-feira. A grande maioria vive nisso. Exato. E para você falar que você tem uma hora feliz, também conhecida como happy hour. E será que não é uma vida muito assim, voltando, né, naquilo que é de verdade, naquilo que é de mentira, sem, né, ser colocando verdade ou mentira, mas artificial? Será que não é muito artificial escolher uma vida relacionada ao trabalhar, chegando numa segunda-feira, desejando a sexta-feira e ainda falando que o final de semana passou muito rápido?
Aí eu coloco de outra forma. Como é que o final de semana passou muito rápido? Tudo bem. O final de semana tem 48 horas, talvez seja pouco. Só que Lá vem. essas 48 horas, esse tempo, talvez pode ter sido curto. Foi um tempo de qualidade ou não? Porque essas 48 horas podem passar mais devagar se for um tempo de qualidade. Aí eu tenho que fazer referência à minha querida e amada Regiane, que eu falo muito dessa frase, que eu escutei muito ela falando isso. Tempo com qualidade. Sim. Eu confesso que desde quando a gente alinha, né, os propósitos, coloca o valor realmente em ação, eu sinto que muitas vezes minha segunda-feira passa rápido, minha terça, minha quarta, minha quinta, no sentido assim, não pelo fato, nossa, isso tem... Não, é porque eu amo aquilo que eu faço. Então, eu falo assim, caramba, né, podia ter 48, mas talvez seja aí a diferença daquilo que está relacionado à escolha entre viver o artificial e viver aquilo que é real. Então, o quanto muitas vezes as pessoas estão escolhendo, até mesmo inconscientemente, Sim. viver algo que está sendo construído sobre areia. Aquilo chega uma hora que não se sustenta. Aí chega, por exemplo, né, como você bem colocou, até mesmo no salão, e fala... Eu quero aquilo que não é real. A gente volta no manual, cara. A gente volta na Bíblia. Jesus chega para Pedro falando: estou aqui e eis que edificarei sua casa, nossa casa sobre a rocha. Eu não lembro de cor a passagem, mas é relacionada à base. Fazendo referência, e já vou chamar para a metanoia da Andréia, ok? Fazendo até referência à conferência agora que nós tivemos, que foi maravilhosa. Alerta. Consulte o manual. Com certeza. Pegando esse gancho, André, do consultar o manual, vou colocar dessa forma. Fale para nós. Chegamos, hein, João? Chegamos. Pô, a gente tá mantendo, chegamos, ok? com certeza. Chegamos na pergunta cerne do metanoia. Andréia, qual foi, dentro de todas, né, metanoias na sua vida, mas qual foi aquela metanoia que fez assim, deu um cavalinho de pau e falou: é isso. Olha, quando você falou que, né, nós iremos falar sobre isso, realmente foi o que você falou, vem muitas coisas. Muitas coisas. Gente, né? o tempo todo você tá virando essas chaves, Exato. né? Quando a gente tá disposto, né? Ah, sim. Sim, Tem a né? Você disposição, tá né? pronta pra pagar o preço. Esses dias eu escutei de uma amiga, ela falou assim, adoro colocar as coisas embaixo do tapete. É escolha, como você falou. Tudo e tá bem, tudo bem. tá e tudo ela falou, bem. e pra mim tá tudo bem. Fica tranquilo. Falei, tá certo, eu tá só vou deixar uma dica no ar. Colocou debaixo do tapete, uma hora você vai dar um tropicão no tapete, porque já tem tanta coisa e vai estar lá, só fica maior. O tapete começa a ficar alto, assim, quando junta poeira embaixo do Tem pano. coisas tão práticas na nossa vida que a gente só consegue limpar a sujeira debaixo do tapete quando a gente tira o tapete. Você percebeu? Eu sei que é uma coisa bem básica que eu falei, mas fica aí a filosofia em cima disso. Com certeza. Okay. Mas vamos lá. Eu acredito que, assim, eu vou falar da mais recente, que realmente é o que pra mim hoje tem feito muita diferença, como eu já partilhei aqui com vocês, dessa transformação de identidade. Eu acho que essa virada na minha vida de realmente olhar para quem sou em Deus, como Ele me vê, isso faz toda a diferença hoje. Para mim essa foi uma virada assim muito forte, muito profunda. Assim, eu falo que eu acho que eu ganhei uns anos aí com essa transformação. Assim, para mim essa foi uma das mais recentes, mas uma das mais transformadoras, né? Porque realmente se a gente fosse falar todas aqui, mas eu acho que esse ponto da identidade, de você se ver como filho, de você acessar esse lugar de descanso, né? Como você falou, né? A gente sabe que ele vai prover. Exato. Mas e descansar nele? Para mim, eu tive uma experiência de descanso também esses dias extremamente profunda. Partilhei já com o Renan, não vou entrar em detalhes, mas eu falo que o dia que Deus colocou a liçãozinha ali, né, que a gente às vezes fica, não, isso não é de Deus, isso é do inimigo. Não, tem coisa que é Deus que coloca para testar, vamos ver se o filho tá... Opa! Né? E teve uma situação que virou que eu falei assim, acho que Deus bateu palma para mim hoje. Agora você virou a chave, que agora você tá entendendo o que é depender de mim. Então, essa questão da dependência, essas coisas são uma das coisas mais, assim,
transformadoras que aconteceu há pouco tempo e para mim eu sei que daqui para frente, de quando aconteceu, né, para frente, não tem como voltar. Eu falo Não que tem. é um verdadeiro 360, é um cavalinho de pau na Nossa, vida. Até total. divido, né? Também, já conversamos em outros momentos, Sim, também faz sim. parte da a metanoia da minha vida. E o quanto, você falando, né? Até da questão da prova, lembrei de novo da frase da minha querida Regiane. Cara, tô registrando várias hoje, hein? Tô registrando várias. Vou casar, meu amigo, tem que registrar. Outubro? Exatamente. Tá Então, aí, hein? eu já lembrei de tipo, quem faz a lição de casa passa na prova. Quando a gente, né, como você bem colocou, quando a gente deposita, confia, não somente fala, mas vive realmente, né? Nosso Deus, a vida ela é muito diferente. Literalmente é uma nova criatura, né? Como eu gosto Com toda de colocar. certeza. E ou seja, quando fala-se de metanoia, eu trago 3 palavrinhas, né? Sempre, né, João? Lugares, Sempre. pessoas e conhecimento. Quando eu falo lugares, não é somente o lugar ambiente, mas é o lugar pensamento. Então, quando a gente tem, literalmente, ele no centro de todas as coisas, os lugares, é ele no centro de todas as coisas. As pessoas, ou seja, nosso comportamento, nosso relacionamento, é ele no centro de todas as coisas. E quando nós falamos no conhecimento, é ele no centro de todas as coisas. Renan, fecha um pouquinho mais. É que todas as nossas ações, nossos comportamentos, nossos relacionamentos, nossas comunicações estão conectados com a vontade dele, ele no centro, ele sempre como um norte. E eu vou falar que isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês. Eu tinha uma percepção que era eu no centro. Então, né, graças a Deus eu descobri que não. É algo que vai muito além da nossa compreensão, vou colocar dessa forma, é o nosso Deus no centro. Sim. Então, como nossa vida, ela literalmente ela sofre essa metanoia, essa transformação, não é verdade? Nossa, demais. E isso impacta, que você até colocou, né, no âmbito profissional, e isso impacta, e assim, em todas as esferas da nossa vida, na saúde, no profissional, na prosperidade, no relacionamento. Cara, é algo que assim, desculpa a minha empolgação, mas você tem que se empolgar com alguma coisa, esse Esse é o assunto que a gente se empolga, né? Exatamente, mas como é diferente, literalmente, ter uma vida na presença, né? Com certeza. Foi o que eu falei, se a gente for falar das metanoias aqui, muitas, Gente, mas vamos muito. lá, vamos mais uma aí que tá tudo a ver com o que você tá falando, né? Sobre a questão da dependência. Esses dias eu estava atendendo e começaram a falar sobre a mulher. Eu só atendo mulheres, então começaram a falar sobre mulheres e tal, e estavam falando de criança. Mas menina, ela já nasce independente. Que coisa mais linda, desde pequena. Filho, menina diferente de menina, porque a menina já é tudo sabida que não sei o que. Eu parei, sabe quando parece que dá tela azul? Você reflete e Nossa, fala eu falei isso aqui esses dias, né? Que a gente dá tela azul. com toda Exatamente. certeza. Mas sabe quando dá aquela tela azul, passa um filminho na cabeça? No sentido do tipo assim... dependência, né? Independência, que bonito, né? Todo mundo vende a independência. Mas uma chave que virou na minha vida foi entender que não devemos ser independentes. E sim dependentes dele. Quando a gente compreende que essa dependência é só de Deus, é outra chave que vira. Aí Então, o jogo vira. o jogo vira, porque daí você entende. Então, assim, ai que lindo, bate no peito, feminismo, né? Tem gente que bate no peito tipo, e tá tudo certo, que ela compreende dessa forma, mas assim, eu sou independente e eu vivi por muitos anos essa independência. Virou Olha que moda, né? Nem interessante. independência, é empoderamento. Mas o que eu gosto muito de falar são inúmeras. As palavras, gente, elas são todas importantes. Eu considero e respeito a visão de todas as pessoas. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de dizer. Eu entendo, compreendo, respeito, e aí tem aquilo que eu fomento. E eu fomento a minha dependência a um Deus. Então, como eu estava falando, eu
por muitos anos eu vivi nessa independência, né? Por muitos anos. Não, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. E digo isso profissionalmente, financeiramente, pois, né, venho de uma história de família que tive que desde muito cedo trabalhar. Eu trabalho desde os meus 9 anos, então sempre tive que correr atrás. Eu tinha uma psicóloga que ela falava, você provavelmente foi a criança que levantou e foi fazer a comida, né? Mas devido a isso, pela luta da minha mãe, dos meus pais estarem trabalhando, né? Sou muito grata a eles. E daí, quando ela, né, traz essa independência, você... não, eu não preciso e tal. E eu vivi um momento, esse começo de ano, foi quando eu entendi o que é ser dependente. E realmente, hoje sim. Hoje eu sei o que é dependente. E seguir os planos dele. Como nós falamos, é a chave que muda totalmente o sentido do jogo, mas é sempre importante colocar. A escolha gera uma renúncia. É uma trajetória maravilhosa. Não tenho palavras para colocar. Mas, ninguém tá falando que é fácil. Não. Isso é muito importante. Ninguém tá falando que é fácil. Mas, que maravilha essa dependência. Pessoal, eu sei que é complicado, ainda mais à noite que a gente tá mais tranquilo. A gente tá mais tranquilo, a gente tá mais... gente, no mínimo, a gente sempre fala isso, né, João? Mas é que o assunto é muito bom, a gente falava que a gente queria até as 11 da manhã, a gente talvez queria até as 11 da noite. Né? E assim, confesso, dava pra rolar ainda mais esse assunto. Você vê que... Nossa, muitos assuntos. É empolgante. Mas o Metanoia aqui na presença da Andréia que em breve aí, já vou dar um spoiler, tá lançando aí também a sua mentoria, tô muito feliz, vou dar um spoiler, não vou falar muito não é pra agora ainda, né, tá aí agora, quase saindo do forno, aquecendo. Ali, mas muito obrigado pela sua presença novamente, em dividir assunto, um quadradinho da sua história. A gente tem algo que é muito verdadeiro aqui, né, João? Que a gente sempre, que a gente possa sair um pouquinho melhor do que como a gente entrou, e que nesse processo, nessa troca, a gente deixa algo para as pessoas que estão nos escutando, que as pessoas que estão literalmente nos vendo, que talvez elas peguem um quadradinho, sabe, dessa, sei lá, acho que quase 1 hora que a gente foi fluindo aqui, que ela pegue 2 minutos e esses 2 minutos falem, era esse o ponto que eu precisava ouvir ou me conectar. Então, muito obrigado por essa divisão, ok? De todo o coração. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom, eu falo, é sempre bom sentar à mesa. Sem dúvida. Sempre é bom, né, poder dividir. Eu só vou deixar um recado para finalizar a minha parte. Ok, maravilha. Só para fechar uma coisa que você falou, né, ele no centro e tal. Hoje, para mim, é literalmente a gente lembrar daquela imagem, né, da pedra angular. Exato. E para quem não sabe, procure a foto do que é uma pedra angular. E que ele seja esse sustento para a gente construir realmente essa casa na rocha. A nossa profissão, Amém. Os nossos relacionamentos, né, afetivos, em casa, trabalho. Que ele seja a nossa pedra angular. Diariamente que a gente tenha isso. Claramente. Que fechamento. Eu vou fazer 3 toques aqui, tudo bem? Tocou pra mim, vou mudar um pouquinho o rito do nosso fechamento, vou jogar pra cá e o João hoje que vai finalizar. Ok, João? Ok. Hoje o João tem um recadinho aí diferente, né? Um pouquinho diferente do usual, digamos assim. Conectando essa pedra angular, e foi linda a narrativa. Hoje eu gostaria de finalizar com Filipenses 1:6. Isso. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Mais um dia de metanoia. E eu vou passar a bola para o João para depois a gente encerrar mais esse momento. Sério, João, hoje como que você quer finalizar? João já pediu ali já nos bastidores. Bom, hoje eu queria finalizar de uma forma um pouco diferente. Claro. Hoje é dia 2 de fevereiro. Março? Nossa, João Paulo do céu. Tá tudo bem, cara. Fiquei Por isso que a gente não corta aqui. Fiquei emocionado, eu confesso. Tá tudo por bem. Isso que eu errei. Claro. Hoje é dia 2 de março e dia 4 é aniversário da minha amada mãe. Nome da amada mãe? Da dona Cristiane. Dona Cristiane. Dona Cristiane. E eu queria finalizar uma pequena homenagem, dando parabéns para minha mãe. Que Deus continue abençoando a vida dela, que ela continue sendo
essa mulher de Deus que ela é, essa mulher guerreira, essa mulher que... Eu vou colocar que ela é espetáculo, que não tem como falar outra coisa. Então, parabéns, mãe. Eu amo esse menino, Eu te amo, gente. mãe. Isso é metanoia.